Ladina, vamos Já vou Ladina. começar. Ladina, põe coisa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, que casal Amém. lindo de sobrinhos. Ai, Nairinha, Dinei, nossos diáconos abençoados, que tem uma palavra para você, direto do trono de Deus. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Glória a Deus. Já volto já. Yes. Yes. Aleluia. Amém. Vamos começar orando, agradecendo a Deus. Amém. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos. Senhor, para falar mais uma vez da tua palavra, falar do teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, Senhor. Obrigada, Senhor amado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Jesus. Pai, que essas palavras, Senhor amado, que serão ministradas agora, Senhor amado, aquilo que nós iremos conversar aqui, Senhor amado, venha frutificar, Senhor amado, na vida de cada um que ouvir. E, Pai querido, que, como diz a tua palavra, que essas palavras não voltem vazias, Pai, mas que elas façam efeito, Senhor amado, naquilo que elas deveriam fazer, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que nós alcancemos, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai, que seja alcançado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Olha, já tá uma galera aí. Ana Lívia, um beijo, filha. A Tabata, o Dinei, o Juninho, a Júlia, a Rubens. Ai, que bom que já tá todo mundo aqui. Que bom, né? E nós vamos continuar no mesmo, como diz o pastor, no mesmo rio, né? Segunda-feira passada a gente falou sobre sermos filhos amados do Pai. Falamos, né, que aquilo que nós somos os filhos amados do Pai. Daí veio na terça o pastor falando, na quarta, na reunião de oração. Quinta-feira a gente falou também sobre, né, sobre Jonas, né, quem nós somos. Na sexta, a Adri veio falando quem nós seríamos assim que acabar essa quarentena. No sábado, Deus nos perguntou que tipo de pessoa que nós somos. Ontem, Deus veio falando também, e aí, quem você é, né? E hoje Deus quer continuar perguntando pra gente: e aí? Quem você é? E eu queria que vocês acompanhassem com a gente aqui uma leitura bem rapidinha, que tá lá em Lucas 2, do 41 ao 51. E fala assim, ó. O meu título aqui fala: O Menino Jesus no Templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, e sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Vou ler o 52 também. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então aqui a gente começa a história que, né, começa
narrando a passagem de quando Jesus ficou lá no templo. E aí a gente começa a pensar assim, o que é, né? Como é a vida de um homem de sucesso? E eu já fiquei pensando muito sobre isso. O que é ter sucesso? Como era a vida de um homem de sucesso, de uma mulher de sucesso? E um dia Deus me revelou isso, que um homem de sucesso é aquele que sabe quem é e para que veio. Então, se a gente começar a pegar nas passagens bíblicas, a Bíblia toda nos mostra grandes homens de Deus, grandes homens de sucesso, porque eles sabiam quem eles eram e sabiam para que vieram. João é um grande homem de Deus e um grande homem de sucesso. E aí, Jesus também. E por que eles são homens, né, de sucesso, grandes homens de Deus e de sucesso? Porque quando você sabe quem você é e para que você veio, você para de perder tempo com o que as outras pessoas falam, com o que as outras pessoas fazem. Você para de perder tempo prestando atenção nas críticas. Porque se você começa a ouvir as críticas, você começa a tomar aquilo como uma verdade absoluta. E aquilo ali passa a ser a base que você caminha. Então, se você caminha sobre as críticas, você toma elas como uma verdade para você. Então, grandes homens de sucesso não caminham sobre as críticas. Por quê? Porque eles sabem quem eles são e para que eles vieram e o que eles têm que fazer. Então, quando você sabe quem você é, para que você veio, o que você tem que fazer, você para de dar ouvido para o que as pessoas estão falando ao seu redor, o que as pessoas estão falando de você, e você começa a prestar atenção só naquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as críticas dizem que você é. E nem o que os elogios dizem que você é. Você é aquilo que Deus te criou para ser. Você não é nem o que os elogios te falam, nem o que as críticas te falam. Você é aquilo que você foi criado por Deus para ser. Então você tem que parar de ouvir. Você só precisa saber quem você é e nunca mais se esquecer disso. Nunca mais. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler, no 43, fala assim, ó: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Os pais de Jesus esqueceram ele em Jerusalém. Eles esqueceram que eles eram pais, porque eles acabaram esquecendo Jesus lá em Jerusalém. E Jesus ficou em Jerusalém. Então aqui a gente tem duas lições. Primeiro, não esqueça quem você é. Não esqueça o que você veio fazer. Por que Deus te criou. A segunda lição, não adianta você seguir em frente e deixar Jesus para trás. Porque se Jesus ficar para trás, lá na frente, você vai ter que voltar. Então é melhor a gente caminhar com ele direitinho ali, certinho, o tempo todo, vai caminhando com Jesus, não deixa ele lá para trás, não esquece de Jesus e vai em frente, mas vai em frente com ele. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de uma pessoa também que se esqueceu de quem era. Davi se esqueceu quem ele era e ele esqueceu o que Deus já tinha dado para ele. Por quê? Porque Davi, ele tinha muitas mulheres, mas ele queria exatamente aquela que não era dele. Tanto que a palavra fala que ela era a mulher do outro. Não fala que era a mulher dele. Então assim, ele quis aquilo que não era dele. Então quando a gente se esquece quem a gente é, a gente começa a ficar insatisfeito. E aí a gente começa a querer aquilo que é do outro. Por quê? Porque aquilo que é nosso não satisfaz a gente, porque a gente esqueceu quem nós somos. Nós esquecemos aquilo que nós viemos fazer. Nós esquecemos do propósito para o qual nós fomos criados. Então a gente não pode se perder no meio do caminho, porque a insatisfação e a ingratidão são sinais de que nós nos esquecemos de quem nós somos, de que nós não sabemos quem nós somos, de que nós não sabemos para que viemos
e aí a gente começa a ficar insatisfeito, começa a ficar ingrato, e aí a gente começa a pecar. A gente peca contra Deus, peca contra os nossos irmãos. Então a gente precisa saber quem a gente é pra gente poder cumprir a nossa missão na íntegra, cumprir direitinho, porque o que importa, o que deve importar para cada um de nós não é aquilo que a gente vive aqui na Terra. O que tem que importar para nós é o reino. Então, o mais importante é aquilo que nós vamos viver lá no reino, não é o que nós vamos viver aqui na Terra. Então a gente precisa lembrar de quem nós somos para que isso nos faça valer lá no reino de Deus. Porque quando Jesus foi deixado para trás, sem perceber, os pais não perceberam. E esse foi um erro fatal. Esse foi um erro fatal. E esse é um erro que nós cometemos. Nós cometemos esse erro. Nós acabamos deixando Jesus lá para trás. A gente vai vendo as coisas acontecendo e aí a gente acha que a gente tá podendo, tá por cima da carne seca e começa a esquecer de Jesus. A gente vai vendo que Deus vai abençoando, abre uma porta de emprego, ou abre um curso que você queria muito fazer, Serviço. né? O serviço, aquilo que você queria muito. Você pediu muito, Pediu, orou muito por aquilo. Chega na hora exatamente. que Deus dá e vira a cabeça e começa a seguir o rumo, começa a esquecer das coisas. Exatamente. E coisas que a gente às vezes pede pra Deus, né? Por isso que eu penso muito em Abraão e Isaac. Abraão queria muito Isaac. Muito. Mas quando Deus deu, e Deus falou assim, ó, agora você vai ter que me devolver. Ele abriu mão. Ele abriu mão. E aí Deus é tão bom que ele providenciou o cordeiro. O escape foi o próprio Deus que deu. Então a gente precisa ter isso em mente. Não se esqueça, não se esqueça. Você é filho amado do Pai. Você veio para um propósito. Você veio para fazer algo que Deus vai falando com você, vai falando ao seu coração, vai ministrando ao seu coração e que você não pode se esquecer de forma alguma. Às vezes a gente recebe essas bênçãos, outras vezes acontece de quê? Você tem um propósito, você tem algo que Deus te deu para fazer, mas você faz de uma forma, né? Agora mesmo, eu tava vindo conversando com uma amiga minha que trabalha comigo e a gente tava falando, ela falou, tem uma outra doutora lá, mas ela não faz algumas coisas que você faz, outras coisas que você não faz, ela faz e tal, né? A gente veio conversando sobre isso. Então, assim, essa outra doutora, ela não é minha inimiga. Ela não é minha adversária. Ela me complementa naquilo que me falta. Então, a gente também tem que lembrar que as pessoas que fazem coisas que nós não fazemos, que trabalham de forma como a gente não trabalha, elas que são diferentes da gente, não são nossos adversários. Essas pessoas nos complementam. Essas pessoas nos ajudam naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não sabemos, né? Nas nossas falhas. Então o outro não é o nosso adversário, né? O outro não é o nosso inimigo. Então quando a gente sabe quem a gente é e o que nós viemos fazer, a gente não se importa se o outro tá fazendo uma coisa que eu não faço, porque eu não quero ter sucesso naquilo que Deus não aprova, ou naquilo que Deus não me criou para fazer. Eu quero ter sucesso naquilo que eu fui criada para fazer, naquilo que Deus me criou para fazer. Então, se Deus criou o Dinei para fazer coisas de som, né, que é o que ele faz, eu até vou lá, mexo na mesa, eu falo assim, que eu sou tipo uma macacachita. Eu sei levantar e abaixar o botão do volume lá. Eu sei ligar a mesa, né? Eu sei mexer ali. Se ele me ensinou, ó, aqui é o volume, eu sei levantar e abaixar. Que isso aí até a macacachita faz, né, gente? Se você ensinar pra ela assim, levantar e abaixar o volume, ela vai fazer. Então, é o que eu sei, eu sou limitada. Agora o Dinei sabe fazer, sabe mexer lá tudo na mesa, mexe na equalização, faz um monte de coisa. Então o Dinei é meu adversário porque ele faz coisas que eu não sei fazer? Não, ele foi criado para fazer aquilo. Eu fui criada para fazer outra coisa, que não é mexer na mesa de som. Você é minha adversário, que você fala e eu não. Imagina, seria adversário, porque eu falo muito e ele fala pouco. Muito pouco. Mas nós somos complementares, a gente se complementa.
E não a gente é inimigo um do outro, porque somos diferentes, nós temos personalidades diferentes. Então, assim, não se perca, não se perca com críticas, não se perca com elogios, não se perca porque o fulano faz mais do que eu, porque o fulano faz melhor do que eu, porque ele faz uma coisa que eu não sei fazer, não se perca porque ele tem o trabalho que você não tem, não se perca porque você tem um ministério e o fulano não tem, ou porque o fulano tem e você queria ter e não tem. Isso não é o que importa. O importante mesmo tá lá no reino dos céus. Então, não perca Jesus de vista, não deixe Jesus para trás, leve Jesus com você. Não se perca no meio do caminho quando as coisas começam a dar certo e você começa a achar que é melhor do que todo mundo, como Davi já estava achando que, né, ele era o rei, ele podia tudo e não podia, né? Betseba não era a mulher dele, era do outro. Então, não se perca. Não se perca. Não cresça o olho nas coisas dos outros. Não cresça o olho no que é do outro. O que é do outro é do outro. Se Deus deu pro outro é porque era pro outro. Quando for pra você, vai dar pra você, né? E, então, assim, saiba quem você é, pra que você veio e não se perca no meio do caminho. Não se perca. E não perca Jesus de vista. Continue sempre firme ali com Jesus. Amém? Nossa, deixa eu falar aqui os pessoal que tá aqui, né? Pera aí, gente. Que eu sou meio lesadinha com essas coisas. Pera. Falei, o Rubens já tinha falado, né? Camille. E aí, Camille? Pastor Chiquinho. Fala, pastor. A tia Cida. A Júlia. O Gabriel. Gostei de ver, Gabriel. Falou que ia entrar e entrou mesmo. Aí sim, hein? A Tabata já falei, a Ana Lívia já falei. O Panta. Oi, Panta. Manda um beijo pra todo mundo aí. A Fala, Sil, Panta, Bruna, o Enzo. Larissa. Um beijo pra Larissa. Ai, que legal, Isso olha. é a Lari que a Ana Lívia fala? É a Lari, amiga da Ana Lívia. Então temos várias pessoas hoje aqui, muito legal. Gente, também estamos com saudades daqueles que nós ainda não nos encontramos, né? Ainda estamos com saudades de vocês. Mas, gente, é isso aí. Que vocês, assim, não se percam. Para de olhar o outro. Isso foi algo que Deus fala comigo também, né? Não se preocupa com o que o outro faz, porque o que o outro faz é o que o outro tinha que fazer. Faz o que você tem que fazer e faz bem feito, né? A palavra fala que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como para o Senhor. Então, quando você for fazer algo, se propor a fazer algo, faz como se fosse para Deus, né? E faz de coração, faz olhando para Ele, né? Faz assim, olhando para Ele mesmo, para aquilo que Ele tem na sua vida, para aquilo que Ele planejou para você. Tenha relacionamento com Deus. A gente só sabe quem a gente é de verdade se o Criador nos contar quem nós somos de verdade. Então, assim, Deus é o nosso Criador, só Ele sabe. E o nosso intermédio, assim, o que nos liga hoje a Ele é o Espírito Santo. Então, ore em línguas, passe tempo com Deus, gaste tempo com Deus. Que se você ainda não sabe para que você veio, você vai descobrir para que você veio. Porque o próprio Criador vai te contar, vai te revelar para que você veio, para que você tá aqui, o que você tem que fazer, quais são os próximos passos, as próximas direções. Ele é quem dá o direcionamento, é ele quem te ensina, te explica, revela, sabe? Passa tempo, gasta tempo na palavra. A palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Essa Bíblia é muito bonita. Mas não é minha, não, é do Amado. É o Amado aqui que ganhou, aí eu tô usando. Então, assim, gaste tempo com a palavra de Deus. Sabe, assim, aqui tem coisas preciosas, revelações preciosas pra gente.
é o nosso manual. Ontem o pastor falou sobre testamento. É o nosso testamento. Testamento é a herança, é aquilo que já é nosso por direito. Tá aqui. Nós temos, né? A nossa herança tá aqui dentro. Então a gente precisa utilizar bem, né? Manejar corretamente a palavra da verdade, como fala na palavra lá em 2 Timóteo. Manejar bem. Nos apresentar como obreiros prontos, que não tem do que se envergonhar e que manejam corretamente a palavra da verdade. Então, utilizem a Bíblia. Utilizem. Ela está aqui para ser utilizada, para ser lida, para ser entendida, para ser revelada e principalmente para ser vivida. Nós precisamos viver as verdades que estão aqui. Tomar posse de cada uma dessas verdades que estão aqui, que contém aqui dentro desse testamento que Deus nos deu, né? E não se perca no meio do caminho. Mais uma vez, não esqueça Jesus para trás, não se perca, né? Não se iluda com as coisas desse mundo. Às vezes a gente vê muitas maravilhas aí pelo mundo, muitas coisas. Só ilude. Só Exatamente. ilusão. Que é só ilusão. Mira em Jesus e foco. Isso mesmo. Fala pouco, mas fala bonito, né? Caminho. Fala pouco, mas fala bonito. Aí eu fico aqui falando. Aí ele vai e fala assim, ó. Aquilo que é certeiro. Foca em Jesus. Mira nele e vai em frente. Não fica olhando para os lados, não. Não fica olhando para as pessoas, não. Que não importa o que o outro faz. Não importa quem o outro é. O que importa é o que Deus criou para você. O que Deus criou para você ser, né? Como Deus te criou, com a sua personalidadezinha que você tem. Caráter a gente corrige no Espírito Santo, né? O caráter a gente vai corrigindo. Mas a personalidade, gente, é personalidade. Deus já nos deu. É nossa. E Ele te criou assim, com essa personalidade, para você trabalhar no reino dessa forma. Dessa forma. Amém. O pastor disse aqui, ó. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Quer saber por quê? Daqui a pouquinho ele vai vir aqui falar. Continue aí. Não sai daí não, que o pastor vai vir aqui falar. Por que que Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Então não se perca. Não olha para trás, não olha para circunstâncias. Sua mãe? A minha mãe! Oi, mamãe! Então assim, não se perca, não olha e não perde Jesus de vista. Olha para ele e segue o barco aí, porque com ele no barco dá tudo sempre certo. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai querido, por mais essa oportunidade. Deus, que as palavras que foram, Senhor amado, colocadas aqui, Senhor amado, sejam seladas pelo Teu Espírito Santo, Senhor amado, e que produzam frutos, Pai querido, na vida de cada um, Senhor amado, que ouviu essas palavras, Pai querido. Que o Senhor, Pai, encontre liberdade, Senhor, para agir em nós e através de nós. E que o Senhor também encontre liberdade, Senhor amado, para nos revelar quem o Senhor é e quem nós somos em Ti, Pai, em nome de Jesus. E para que nós viemos, o que devemos fazer, Pai, em nome de Jesus. E coloque em nós, Pai, uma sede, Senhor amado, de buscarmos cada dia mais e mais e mais, porque a Tua palavra fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós possamos Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração para Te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. E aí, quem você é? Como pessoa e com Deus. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Aleluia. Glória a Deus. Beijão pra todo mundo. Bye, bye. Tchau, até a próxima. Glória a Deus. É nóis. Ó, como é que é, Dinei? Dá um... Glória a Deus. Tá pegando o gosto.